Mais uma vez, oi, para você que me ouve. A aula de hoje ela é sobre história global. Estamos bem avançados, já cerca de quase um ano praticamente, né? Um pouco mais da metade de um ano. A gente já avançou em muito conteúdo sobre história do Brasil e história geral. E agora vamos caminhando cada vez mais para aquela época em que nós estamos. Mas enquanto não alcançamos ainda, estamos aqui para tratar sobre a Europa no século de número 19, os anos de 1800. E aqui nós íamos falando sobre aquela ideia do Congresso de Viena, e aqui destacamos novamente esse Congresso de Viena, que foi de 1814 a 1815, para falar que ele uniu forças que eram consideradas tradicionais da sociedade da Europa, propondo assim então, melhor dizendo, propondo então uma restauração das antigas monarquias absolutistas. E aí não demorou na época para que essa tendência do conservadorismo ela viesse a ser contestada, o povo viesse a ficar contra. E esse povo aí, em especial, é o povo de um movimento liberal e nacionalista. E eles acabaram contagiando vários outros indivíduos, né, pessoas, outros grupos da sociedade da Europa. E aqui a gente destaca no ponto de 19.1 que o Congresso de Viena, junto com a chamada Santa Aliança, que também já falamos em aula passada e aulas passadas, eles promoveram a restauração das monarquias absolutistas em países europeus ocidentais, acabaram unindo também as forças tradicionais da nobreza e do clero, mas mesmo assim essas monarquias absolutistas elas não conseguiram enfrentar, de acordo com alguns historiadores, questões que estavam acontecendo com as populações de várias regiões, trazendo sofrimentos e problemas, né? Como o fato de colheitas diminuindo, os trabalhadores viverem em miséria, não existirem garantias fundamentais para o trabalhador, e o fato de muitos considerarem também que a própria liberdade de expressão ela era limitada, né? Então, nesse contexto aí de crise, insatisfação, existe uma aliança entre os setores da burguesia, os operários também, as camadas médias das cidades, que acabaram representando ali forças sociais que surgem depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa. Então, da aliança entre esses setores, que muitos consideram como instável, desenvolve então ao desenvolvimento de movimentos inspirados no liberalismo, nacionalismo, socialismo, anarquismo. E a gente vai tratar um pouco sobre eles, trazendo aqui primeiro o liberalismo político, que era visto ali como favorável à Constituição, né, o governo constitucional, a divisão dos poderes em três partes, como conhecemos ao menos aqui no Brasil, em legislativo, executivo e judiciário. Então a Constituição ela teria o papel de limitar o poder dos governantes, garantiria direitos e deveres também para os cidadãos. Então o Estado, o país, ele tinha que servir ao cidadão, tinha que respeitar a liberdade e a dignidade dele, sendo que cada um dos cidadãos teria liberdade então de expressão, de crença, de associação. E assim esse liberalismo, também a gente pode falar dele como econômico, né? Está dentro da mesma ideia aí, ele acaba defendendo na época a propriedade privada, livre comércio, livre concorrência, livre trabalho, defendendo também a intervenção do Estado na economia de maneira que fosse a menor possível, de maneira que a iniciativa privada é a que deveria ter espaço. A iniciativa privada é a questão daquilo que era começado, aquelas empresas e coisas relacionadas a uma ação, ao papel do próprio indivíduo e não do Estado majoritariamente e inicialmente. O nacionalismo ele é baseado na ideia de que uma nação é formada por uma comunidade de pessoas unidas por vínculos de etnia, né, de país, de língua, de história, e o Estado então ele resulta de uma nação politicamente organizada. E esse nacionalismo desse período ele tinha como os ideais dele a ideia da independência nacional, né,
povos eles tinham o direito de lutarem por sua independência e também tinha ali um outro ideal que era o da autodeterminação, que é o direito dos povos escolherem o sistema político, né? Como que eles seriam governados dentro do território ali unificado que eles teriam. Então, essas ideias do nacionalismo, elas são importantes em vários movimentos que a gente também vai ver aqui na aula de hoje. Dentre os mais conhecidos aí que a gente vai destacar é a da Itália, movimento nacionalista, movimento de unificação da Itália, melhor dizendo, e o da Alemanha. Então, nacionalismo e Estado, quando a gente trata dessa questão, anda bem junto aí. Essa ideia de senso patriótico, característica de uma nação, né? E a figura também mostra um pouco sobre isso daí, sobre o próprio aspecto cultural também, né? E aqui eu trago para a nossa reflexão uma citação de Eric Hobsbawm. Ele mostra que o nacionalismo europeu do século XIX ele estava ligado à presença dos poderes do Estado, que tinha ligações, né? Fazia ligações estreitas, estreitava as ligações, tornava elas mais próximas entre os membros da sociedade. Eis o que ele diz. Ao longo do século XIX, uma família teria que viver em um lugar muito inacessível se um de seus membros não quisesse entrar em contato regular com o Estado Nacional e seus agentes. Por meio do carteiro, policial ou guarda e do professor, por meio de homens que trabalhavam nas estradas de ferro quando elas eram públicas, para não mencionar quartéis de soldados, ou mesmo bandas militares amplamente ouvidas. Cada vez mais o Estado tinha informações sobre cada um dos seus cidadãos por meio do instrumento representado por censos, né? Que eram feitos para medir a população, o tamanho da população, né? Quantas pessoas existiam na nação, que se só tornaram comuns ali depois da metade do século XIX, por meio da educação primária, teoricamente obrigatória, e por meio do serviço militar obrigatório também, né? Como nunca até então, o governo e os indivíduos cidadãos estavam inevitavelmente ligados por laços diários e as revoluções nos transportes e comunicações verificadas no século XIX ficaram mais próximas e ficaram do dia a dia, né? De maneira que a autoridade central aí havia e também até mesmo nos lugares remotos também você tinha essas características aí. Falando de socialismo, socialismo ele reúne, na ocasião em que estamos tratando, movimentos políticos, grupos políticos que geralmente criticavam a exploração dos trabalhadores e as injustiças da sociedade conhecida como capitalista. E entre os primeiros aí grupos, entre os primeiros criadores aí dos grupos, né, primeiros grupos, nós temos aí o teórico francês Saint-Simon, o Saint-Simon, e o britânico Robert Owen. Esse Saint-Simon, ele criticou o liberalismo econômico, a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas, né? Os capitalistas eles são os donos dos meios de produção, os donos das fábricas, né? Dos instrumentos utilizados nas fábricas, eles defendem a extinção das diferentes classes e a construção de uma sociedade, teoricamente, né? Dizem eles que é isso, que cada um haveria de ganhar ali segundo o valor real do seu trabalho. E aí Robert Owen ele propõe uma organização de comunidades cooperativas, conhecidas ali como trade unions, e elas são compostas de operários, em que cada um receberia segundo as suas horas de trabalho. E Owen ele era um industrial, ele implanta creches e escolas em fábricas da Escócia ali, reduz a jornada de trabalho, constrói casa para os trabalhadores, e é uma atitude que muitos consideram ousada para sua época. E aí mais tarde nós temos as grandes figuras conhecidas aí, né, como Karl Marx e Friedrich Engels. São os autores da obra aí Manifesto Comunista e também O Capital, respectivamente de 1848, a primeira e a segunda de 1867. E essa obra O Capital, ela é escrita apenas por Marx. E ali há um desenvolvimento nessas duas obras da corrente socialista, conhecida como marxismo, por mais que tenha gente que diga que marxismo não é socialista, não é comunista ou coisa do tipo, né? Temos várias ideias aí
e discussões em torno dessas questões, que a gente não tem tempo para tratar aqui, mas a gente vai trazer aqui alguns das ideias mais conhecidas nos debates da sociologia, a área de estudo que estuda a sociedade, né? Sobre o marxismo aqui, ela destaca a sociologia. Uma ideia muito conhecida do marxismo é a dialética, né? Dialética tem a ver com oposição de ideias, está um ponto final aí, não era para colocar um ponto final. Mas a natureza e a sociedade, elas passam, de acordo com essa ideia aqui, por várias mudanças. E essas mudanças, elas são dialéticas, ou seja, elas se movem por meio de forças contrárias, positivo e negativo, vida e morte, explorador e explorado, amor e ódio. Só para citar o que é dialética, essa ideia de contraposição, de antônimos, né? De coisas opostas. Esse confronto, então, ele promove mudanças quantitativas e qualitativas na realidade, na teoria marxista, e nela também você tem a ideia dos modos de produção, ou seja, que toda sociedade ela tem uma base material, ou seja, uma estrutura, que ela é representada pelas forças de produção econômica, ou seja, os instrumentos e a experiência das pessoas no trabalho, e também pelas relações sociais de produção, que aí, segundo o marxismo, elas são ou de dominação e solidariedade, né? E esse modo de produção ele vai condicionar, de acordo com Karl Marx, a vida social, política e intelectual de uma sociedade, de um povo. Então, para Marx, não é a consciência dos homens que determina a existência deles. É a existência que vai determinar a consciência deles. E temos a luta de classes, que é outra ideia aqui do marxismo, vendo por uma ótica sociológica, né? Que vai dizer aqui que, em termos sociais, o motor da história, aquilo que move a história, é a luta de classes. Ou seja, para ele, a história ela existe por conta dessa luta de classes, que só termina, na opinião dele, com a construção da sociedade comunista perfeita. Lembrando, isso aqui é só uma ideia, uma visão para interpretar a história, tá? Infelizmente, no Brasil, o povo só pega isso aqui para explicar, mas temos várias outras que explicam a história, tá? E pode englobar religiosa, não religiosa, uma veia mais social, com uma veia mais antropológica, e assim sucessivamente. Temos muitas ideias e maneiras de modelos teóricos para interpretarmos a história e fazer história. Então, quando observamos aqui da ótica, da perspectiva do marxismo, quando surge essa comunidade comunista perfeita, nela então vai desaparecer a exploração de classes e injustiças sociais. Aí você me pergunta pessoalmente se eu acredito que isso pode acontecer. Eu acredito que não. Eu sou numa tendência mais pessimista. Eu não acredito que isso vai acontecer. Porque qualquer modelo que existir, você vai ter uma pessoa, na minha visão, você pode discordar também, apenas mais uma visão, de que vai deixar de ter um subordinado ou coisa do tipo, né? E por sempre haver essa ideia de subordinado, querendo ou não, pode haver em maior ou menor nível essa ideia de exploração e de injustiça. Isso faz parte do mundo como ele é. E isso, penso eu, não vai ser resolvido nessa era presente. Então, temos aqui uma porção do Manifesto Comunista que eu trago para título de informação, né, em que a gente vê aqui uma das ideias do Marx e de Engels. Então, eis o que eles dizem. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Eles só enxergam a história à luz disso. Até é chato você só ficar falando de história e tudo que você vê é luta. É de opressão de um lado, trabalhador do outro, senhor burguês, o proletariado e coisa assim. Não, a história ela é muito mais complexa do que a gente tenta reduzir isso aí, na minha opinião. Mas é isso que eles dizem, com todo respeito, né? Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, a dialética aí que a gente falou. Mestre de corporação e companheiro, em resumo. Opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta. Eu penso que essa visão aqui ela traz mais problema para a sociedade, traz mais briga do que solução. Tem vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta, em lugar das que existiram no passado. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos opostos.
em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Todos os movimentos da história têm sido até hoje movimentos de minorias ou em proveito de minorias. O movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria em proveito da imensa maioria. Então, proletários de todos os países, univos. Então, observe, o movimento proletário da massa, né, do povo, é um movimento autônomo da imensa maioria em proveito da imensa maioria. Então, o pensamento social cristão, aqui a gente destaca também que nós temos vários pensadores cristãos, ou considerados cristãos, né? E eles lançam apelos aos capitalistas, para que eles viessem, os capitalistas, a deixarem de explorar ou amenizassem a exploração dos trabalhadores aí, né? E aí temos por ordem o teólogo francês Robert Lamennais, nascido em 1782, morreu em 1854. Temos o economista alemão Adolf Wagner, que é 1835, está aí no meio ele, né? 1917. E o teólogo inglês Frederick Denison Maurice. Eu falei em francês esse nome, é Maurice. Penso eu, Maurice. Estou confundindo aqui francês com inglês. Mas 1805 a 1872. Então nasce aí o chamado pensamento social cristão, esses indivíduos aí. Que é uma maneira de tentar explicar os ensinos evangélicos, né, da Bíblia, de amor, respeito ao próximo e problemas sociais, uma resposta aos problemas sociais gerados também pela industrialização à luz dessa ótica aí do amor e do respeito ao próximo. Então, naquela época ali, 1891, o Papa Leão XIII ele promulga uma encíclica chamada Rerum Novarum, ou Rerum Novarum, que pode ser traduzida aí como das coisas novas. Então, está escrita, né, é a figura do Papa, onde ele expõe, então, nessa obra aí, nessa encíclica, o pensamento social católico, reconhecendo, então, o direito à propriedade privada, ali a rejeição da teoria marxista, apesar de condenar a exploração desumana no trabalho, né? Então, esse Papa, ele propõe que os empregadores, melhor dizendo, fizessem a reconhecer aquilo que os trabalhadores, os empregados estavam pedindo, como limitação de horas de trabalho, descanso semanal, estabelecimento de um salário mais digno. E essa encíclica também, que é um documento da igreja, né? A encíclica é um documento escrito pelo Papa aí, né? Nesse caso aqui. Ela recomenda também a intervenção do Estado para melhorar as condições de vida dos trabalhadores nos setores da habitação e da saúde. Prosseguindo também, como falamos, temos o anarquismo. O anarquismo foi uma teoria, uma vertente, um grupo político, uma linha política que defende a ausência de governo ou da autoridade. Então, os representantes aí, entre eles, nós destacamos o Pierre-Joseph Proudhon, de 1809 a 1865, e na imagem que eu vou trazer aqui no próximo slide, que é o Mikhail Alexandrovich Bakunin. O primeiro, que é o Proudhon, o Mikhail, melhor dizendo, o Pierre-Joseph Proudhon, ele afirma que a existência da propriedade privada é um roubo e que a propriedade ela era obtida por meio da exploração, essa propriedade privada, né? Aquilo que alguém fazia com seu próprio dinheiro, né? Era em cima da custa dos outros, é mais ou menos isso que ele dizia. E aí ele defende então a igualdade, aquilo que ele entendia como igualdade, né? Porque tem gente que entende igualdade e liberdade de outro jeito. Ele entendia que liberdade e igualdade seria no sentido de viver em uma sociedade harmônica sem existir país, sem existir governo, onde todo mundo ia cooperar para o bem coletivo. Mas eu sempre trago aí, realmente existe? Tem como existir isso? E aí o autor, como eu prometi, né, ele atuou em revoltas do século XIX, segundo autor, né, na Rússia, Polônia e Alemanha, e influenciou também aí ações anarquistas em outros países, como Itália, Espanha, Portugal, França e países até mesmo na América. E para ele, a propriedade privada dos meios de produção, lembrando que os meios de produção é aquilo que você produz, né?
para você gerar e vender as suas questões, né? Então, meio de produção aí, terra, máquina, meio de produzir coisas, né? Matéria-prima, suponhamos, meio de produção, essas coisas, deve ser tanto propriedade privada aí desses meios de produção, melhor dizendo, esses meios, propriedade privada sobre essas coisas, alguém ser dono dessas coisas, não deveria existir. Ninguém deveria ser, na visão dele, dono de terra, dono de máquina, dono ou de produto ou coisa assim. Então tudo deve pertencer a todos, na visão dele, né? Que seriam pessoas livres, na teoria, né? Que iriam produzir para a sobrevivência de todos. E onde tem gente, geralmente tem problema, né? Um vai querer dominar sobre o outro e coisas assim. Mas duas rebeliões aqui nós devemos trazer destaque e agita a França, já indo para um outro assunto. No século XIX, então, temos duas dessas revoluções aí ou rebeliões. A de 1830, que é liderada ali pela alta burguesia, e de 1848, que é impulsionada pela liderança temporária de setores da burguesia e do operariado. Essas rebeliões elas vão encorajar várias revoltas em diferentes países europeus. Então, falando da Revolução de 1830 especificamente, vamos situar aqui o contexto depois da queda de Napoleão Bonaparte, se você estiver lembrado. É acertado o quê? O Congresso de Viena. A volta da dinastia dos Bourbon ao trono francês, com Luís XVIII, o governo dele ali dura de 1814 a 1824, onde ali um governo marcado pela violenta repressão às oposições, especialmente aos que estavam ali ainda favoráveis à ideia do Napoleão e do liberalismo. E você tem então setores conservadores apoiando o monarca, querendo um retorno do absolutismo. Mas isso aí era algo que ficava cada vez mais difícil de acontecer. Então, com a morte do Luís XVIII, em 1824, o irmão dele, Carlos X, ele assume o trono francês. Ele é apoiado por conservadores, ele aumenta ali a política antiliberal, ele expande ela, né? E acabou caracterizando até mesmo o governo do seu irmão. O que acontecia ficou ainda mais forte nas ações de Carlos X, né? E como as principais medidas aí, esse líder, ele decreta leis que dão à Igreja Católica o controle do ensino, indeniza nobres que ficaram prejudicados durante a Revolução Francesa e reforça a censura à imprensa. Então, vários setores da sociedade francesa reagem aqui a esse regime considerado aí para muitos como conservador, do Carlos X, e aí começa uma revolução, que é a Revolução de 1830. Então, o rei é derrubado do poder e é substituído por Luís Filipe de Orleans, que pertencia ali a um dos ramos dinásticos dos Bourbon, e apoiava a própria oposição liberal. Então essa revolta ela vai ter resultados e consequências, vai ser vista até mesmo os resultados dela na Itália, Bélgica, Prússia, Espanha, Portugal e aquilo que a gente considera como a atual Polônia. E até mesmo no próprio Brasil, período aí Império, a gente tem, né? Esses efeitos sendo sentidos. Quando Dom Pedro I ele abdica do trono, né? Abdica ao trono em 1831 por conta das pressões de liberais e outros grupos. E aí no governo de Luís Filipe, a gente destaca também aqui, que dura aí de 1830 a 1848, que ocorre, voltando ali para a questão da França, um grande desenvolvimento financeiro e industrial francês. E aí, em harmonia com os interesses burgueses, o governo francês ele começa a expandir então o seu poderio colonial aí rumo à África, Ásia e Oceania. Então, conhecido como o rei burguês, esse Luís Filipe ele governa garantindo liberdade econômica de pessoas, dos industriais, né, os líderes, os banqueiros também, os grandes comerciantes. Essa política ela favorece então o desenvolvimento capitalista e concentra ali, na visão de alguns teóricos da história, né, a concentração de riquezas na alta burguesia. Tem gente que discorda dessa ideia, né, dessa interpretação. Já falamos disso em aulas passadas. E ali há um controle, então, dos desejos da ascensão dos trabalhadores, especialmente dos operários franceses.
E aqui a gente pode destacar aqui essa obra que é muito conhecida relacionada a essa ocasião, né? Que é a obra Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, ou Delacroix, que é uma alegoria da Revolução de 1830. E no meio dessa pintura, temos ali uma jovem, né? Eu vou trazer sem essas pessoas na frente, mas no slide à frente, em que essa jovem ela representa a mulher do povo, né? O ideal de liberdade. E ela vira então um dos símbolos da República Francesa. E quando observamos à direita dela ali, a gente tem um garotinho, né? Que indica a presença de jovens na Revolução de 1830. E a figura desse menino aí teria supostamente, né, dizem que ela inspirou a criação aí por Gavroche, né, o personagem do livro dos Miseráveis. Foi escrito por Victor Hugo, né, escritor francês, inclusive tem a casa dele preservada lá em Paris até hoje, muito interessante de visitar. Tive a oportunidade de estar lá, muito legal. E tem o filme também dos Miseráveis, né, que pode ser encaixado aqui nesse período também, né. Então, Gavroche, ele vira símbolo da revolta juvenil contra a injustiça. Se ainda não identificou, ele está aí logo olhando aqui da nossa visão, né, à direita da representação da mulher com a bandeira francesa aí da liberdade, né. Indo mais adiante, a Revolução de 1848, a gente deve destacar aqui que depois de 1846, né, depois desse ano, nós temos ali problemas econômicos e dificuldades políticas que começam a fazer desmoronar as forças de sustentação do governo de Luís Filipe. A crise ela é manifesta no aumento da miséria, nas más colheitas, nas greves operárias, campanhas de reformulação do sistema eleitoral e a própria queda da produção industrial. E aí a burguesia liberal e o operariado se juntam de maneira temporária contra o governo. Há uma grande revolta ali, um levante, né, de trabalhadores, estudantes e setores da Guarda Nacional que acaba derrubando o Luís Filipe do poder nessa revolução aí de 1848. Por isso que ela fica conhecida aí, né? Temos uma imagem associada também ao período. E indo mais adiante, com a queda de Luís Filipe, é organizado então em fevereiro de 1848 o governo provisório, que proclama então a Segunda República de 1848 a 1852 aí, promovendo então a liberdade de imprensa. Temos o que mais aqui? Abolição da escravidão nas colônias francesas e é estabelecido aí o sufrágio universal masculino, ou seja, o direito de voto. Então os homens poderiam votar. Então nesse governo aí, nós temos aí a participação de políticos socialistas como Louis Blanc, da esquerda para a direita, representantes da burguesia liberal como Alphonse Lamartine, poeta e orador. E, melhor dizendo, aqui primeiro é Louis, na imagem da esquerda, depois no meio temos Louis Blanc, ou Louis Blanc, e por último à direita, Alphonse Lamartine. Então, uma vez no poder, esses dois grupos que eu vim falando aí, né, dos indivíduos que se uniram, né, temporariamente, eles não chegam a uma concordância quanto aos rumos do governo. E aí os socialistas eles exigem mudanças profundas, como redução da jornada de trabalho, direito de greve, mas os representantes da burguesia eles não queriam a promoção dessas questões, né? E aí, em 23 de abril de 1848, são feitas eleições parlamentares no país, é eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, que é formada ali na maioria dela, né, por parlamentares do liberalismo e da burguesia, né? E o resultado aí deve ser a maior organização em toda a França do chamado Partido da Ordem, que era governado ali, controlado, melhor dizendo, pela burguesia, enquanto que a influência dos socialistas era restrita, era reduzida só à capital, Paris. Então tinha um peso menor. Aí derrotados, né, os socialistas nas eleições, eles passam a comandar lutas de trabalhadores contra as decisões da Assembleia Constituinte. Em 1848 temos ali mais rebeliões. Pois aí destacamos aí o cunho delas aí também de cunho de característica operária que surgem, explodem em Paris
e outras sociedades francesas, onde nós tínhamos ali grande concentração industrial. E é aqui nesse mesmo ano que temos o Marx e o Engels, né, publicando o Manifesto Comunista, chamando o proletariado, né, os operários, a se unirem e a lutarem contra o capitalismo, contra aquilo que eles viam como opressão. Então o governo burguês ele reage de maneira dura. Em julho de 1848, as tropas do governo reprimem os levantes, né, revoltas, e estima-se que houve a morte de mais de 10 mil pessoas. Líderes socialistas são mortos ou tiveram que fugir da França. E esse momento ele marca então uma divisão entre os projetos da burguesia e dos socialistas. E aí na época temos mais rebeliões liberais e operárias em várias regiões da Europa, principalmente nas cidades industriais, por conta dessa questão mais forte, né, da opressão sobre os operários, cargas pesadas e injustiças trabalhistas e coisas assim. E esses movimentos ficam conhecidos como Primavera dos Povos, né? São bem conhecidos aí pela presença dos operários como os protagonistas da história, né? E aí as principais reivindicações desses movimentos são o estabelecimento de governos constitucionais, separação entre a Igreja e o Estado, e a realização de eleições para cargos políticos. E aí, nesse tópico aqui, a gente situa novembro de 1848, quando temos a promulgação, né, a publicação aí de uma nova Constituição. Então, um mês depois, são feitas eleições para a presidência da República. O candidato vitorioso, com 73% dos votos, é Luiz Napoleão Bonaparte, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Esse Luiz Bonaparte ele é eleito com o apoio de parte do exército e de partes da população que tinham medo ali de a permanência, existir a permanência das revoltas sociais. O Luiz ele é candidato do Partido da Ordem. Ele prometeu devolver à França os tempos de glórias do Império Napoleônico. E no governo dele ele conquista a confiança de muitos funcionários administrativos, do exército, de pessoas da igreja e de classes médias urbanas. E pouco antes do fim do mandato presidencial dele, que é em 2 de dezembro de 1851, ele promove um golpe de Estado para continuar no poder. E aí, um tempo depois, ele consegue o apoio das pessoas, né, o apoio popular, para fazer um plebiscito que decide pelo fim da República e o restabelecimento do Império na França. E aí, em 1852, dezembro, Luiz Bonaparte ele é coroado como Napoleão III, imperador dos franceses, pela graça de Deus, né, e vontade geral da nação, que era dita. Ele governa o país ali por cerca de 18 anos, e nessa época, nesse período, ele restabelece a ordem política, desenvolve os transportes, a indústria, o comércio do país, e em Paris são feitas exposições universais que divulgavam essa prosperidade do capitalismo francês. E na política externa, né, na relação com outros países, ele acabou adotando uma atitude mais imperialista. Ele enviava tropas francesas para combater ali em vários lugares do mundo. E em 1870, ele declara guerra contra a Prússia e luta pela unificação alemã. Nessa guerra ele é derrotado e preso pelos exércitos prussianos. E em 1870, devemos falar aqui que com a iminente derrota da guerra contra a Prússia e a prisão desse imperador Napoleão III, Luiz Bonaparte, é instalada outra vez a República na França, a chamada Terceira República. Então o poder ele fica nas mãos de um governo conservador, que é comandado ali por Louis Adolphe Thiers, de 1797 a vida, 1877. Ele é presidente da República ali no período de 1871 a 1873. É nessa época que, submetidos à fome, miséria e humilhação, milhares de trabalhadores franceses organizam uma grande rebelião. Eles tomam a cidade de Paris em março de 1871 e estabelecem um governo popular chamado de Comuna de Paris. E o governo dessa Comuna de Paris ele era constituído então por socialistas, anarquistas, liberais radicais que acabavam discordando do governo republicano que foi instalado ali no Palácio de Versalhes, próximo a Paris, né? Então, a poucos quilômetros da capital, para melhor dizer, né?
Então, em abril de 1871, o governo da Comuna ele divulga um manifesto chamando todos os trabalhadores franceses a seguirem o exemplo de Paris. Ele tinha as seguintes propostas: criar uma federação de comunas livres e autônomas, eleger pelo voto dos trabalhadores funcionários do Estado que podiam perder seus cargos a qualquer momento, substituir o exército por milícias populares, congelar os preços dos alimentos e aluguéis e criar creches e escolas para os filhos dos trabalhadores. Então, o sonho dos líderes da comuna ele acaba durando apenas 2 meses. Apoiado ali por alemães e pela burguesia tradicional, o governo de Thiers, ele reúne um exército de 100 mil soldados para destruir a Comuna de Paris. Em maio de 1871, Paris é cercada pelas forças governamentais e ali começa uma semana de sangrentas batalhas. E o ápice, o clímax, o ponto mais alto é o massacre dos combatentes da Comuna. E há dados aí, informações de que 20 mil pessoas morreram, mais de 20 mil. E outras estimativas vão dizer que também, ou até mesmo essas aí, temos variações, obviamente, 40 mil pessoas foram presas ou expulsas do país. A Comuna de Paris é considerada a primeira tentativa de criação de um governo popular de inspiração socialista. E aí, adentrando como prometido quanto à ideia da unificação da Itália, a formação do Estado italiano, nós temos o processo, né, que ocorre bem atrasado, de maneira bem tardia, quando a gente compara com outros países, a maioria dos países europeus. Você vai vendo aí que no decorrer das datas como que vai formando aquilo que a gente conhece atualmente como Itália, né? A parte aí marrom acinzentado, né? Como que foi havendo essa unificação da Itália como conhecemos hoje. Então, desde a Idade Média, para traçar em uma visão mais ampla, a Península Itálica, que é essa botona aí, né? Península Itálica, essa botona aí, está na imagem, a região era dividida em várias unidades políticas, conforme você pode ver aí, e até antes do período aí que esse GIF, essa imagem animada, coloca, né? Era uma região bem dividida em várias unidades políticas e cada uma tinha independência entre si ali. E aí, com as decisões do Congresso de Viena, que também já tratamos, mencionamos aqui novamente nessa aula, a região ela vai passando a ser dominada por austríacos, franceses e pela Igreja Católica. Então, de maneira aí menos animada, temos aí também uma legenda, né, para esclarecer aí em 1815 como que era a divisão aí da Península Itálica, né? Então, desde o começo do século XIX, conforme eu coloquei aí, o norte da península, ela passa por transformações que são iniciadas pelo desenvolvimento industrial, o que leva ao crescimento das cidades e intensificação do comércio. E para continuar com o processo de expansão das suas atividades no mercado externo, a burguesia local dessa região aí, né, ela queria a unificação política de todo o lugar ali, né? E ali no reino de Piemonte, Sardenha, é que tomam impulsos as lutas pela unificação da Itália durante o governo do rei Vítor Emanuel II. É apoiado ali pela França, o reino de Piemonte e Sardenha começa a guerra contra a dominação austríaca em 1859, alcança grandes vitórias e consegue então anexar, né, juntar ao reino sardo piemontês as regiões da Lombardia, Toscana, Parma, Módena e Romagna. E Giuseppe Garibaldi, no sul da península ali, ele luta também pela unificação italiana, né? Viveu ali de 1807 a 1882. Ele lidera um exército de voluntários que fica conhecido como os Camisas Vermelhas. Ocupa o reino das duas Sicílias, afasta do poder o representante da dinastia dos Bourbon, Francisco II. E aí, no fim de 1860, a unificação da Itália já estava quase que concluída. E aí, Vítor Emanuel II, dominando quase todo o território italiano, ele é proclamado rei da Itália em março de 1861. E só as regiões de Veneza e Roma resistem por algum tempo, sendo então ligadas
respectivamente em 1866 e 1870. E quanto à questão romana, lembrando que em períodos anteriores a Igreja Católica Romana, ela tinha grande poder territorial e na região, né, europeia, inclusive da Península Itálica. Então, o Papa Pio IX, ele não aceita a perda dos territórios como foi mostrado aí nas imagens, né, tanto na animada quanto na fixa dos slides anteriores. E aí, quando Roma, a Igreja Católica e o seu território, é anexado à Itália unificada, né, em 1870, o Papa ele se declara como prisioneiro no Palácio do Vaticano. Tem aí uma imagem, né, do Palácio do Vaticano. E aí surge a questão romana, que é resolvida só em 1929, quando é assinado ali o Tratado de Latrão, que é negociado entre o Papa Pio XI, já não é o nono, né, é o Pio XI, e o Estado italiano. E aí, com esse tratado é decidida aí a criação na zona norte de Roma, cidade de Roma, né, não o Estado de Roma, Vaticano, né, é decidido então ali a criação na zona norte de Roma desse pequeno estado ali, a criação dele, o Estado Vaticano, o país Vaticano, né? Dentro da cidade Roma, que pertence Roma, a cidade, né, mais ampla, que você vê aí no sentido mais amplo na imagem, à Itália, o Estado da Itália, né? E é bem curioso isso também. Quando você vai à Itália, cercando o Vaticano, você tem um murozinho cercando o Vaticano, uma espécie de uma muralhazinha baixa, não baixa do tamanho do ser humano. Dá ali talvez uns 5 humanos de estatura alta, imagino eu, até onde eu estou lembrado aqui de quando eu estive lá também. Então, tem mais uma imagem aí. E falemos aqui, vamos falar sobre Giuseppe Garibaldi e Anita. Esse italiano, além de ter liderado a luta pela unificação italiana, como eu disse, ele também combate Manuel Rosas, o presidente da Argentina, e já falamos sobre isso daí. Foi um dos líderes da revolta Farroupilha também, né, o Garibaldi. E no Rio Grande do Sul, obviamente. Por isso que ele é chamado por muitos historiadores de revolucionário dos dois continentes, ou seja, da América e da Europa. A esposa dele, na imagem, né, Anita Garibaldi, ela também participa de vários combates junto do marido. Ela se liga a ele na tomada do Porto de Laguna, em Santa Catarina, ali por volta de 1839, e passa a acompanhar ele em batalhas da Farroupilha e no Uruguai. E em 1840 ela é presa, a esposa dele, né? Mas ela consegue fugir e reencontrar o seu marido. E em 1847, já com 3 filhos, ela vai para a Itália, onde morre em 1849. Também devemos tratar aqui de um outro ponto importante, que são as óperas do século XIX, né? A ópera é um gênero artístico, musical aí, constituído pela encenação de uma história cantada que é acompanhada por uma orquestra. E esse gênero musical é desenvolvido a partir ali do século de número 16, a região daquilo que conhecemos hoje como Itália, e depois acaba sendo espalhado ali pela Europa. Já no século XIX temos ali algumas óperas expressando ideais como o nacionalismo, liberdade, nesse gênero de peça cantada. E temos destaques ali para os principais compositores da época que inspiram ali, expressam ideias de nacionalismo e liberdade. O Richard Wagner, na Alemanha, o Gioacchino Antonio Rossini e o Giuseppe Verdi, na Itália. Então, o Verdi, por exemplo, ele compõe ali a ópera Nabucco. É uma obra que estreia em 1842 na cidade de Milão. Tinha como tema a dominação dos hebreus pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, uma história bíblica. E está registrado no livro dos judeus, o Tanar, que para os cristãos é o Antigo Testamento. Então, o público ele associa esse tema aí com a história da região da Itália, né, que foi dominada pelos austríacos. E no Brasil, um grande compositor de óperas que destacamos é o Carlos Gomes, que criou o Guarani em 1870, inspirando-se ali no livro homônimo de José de Alencar. E aí, associado a essas ideias, nós temos aí uma imagem, pause e veja aí por conta própria, por favor. Agora, quanto à Alemanha, assim como a Itália, não tinha um Estado unificado, né?
até a primeira metade ali do século XIX. O que havia ali no que conhecemos hoje como Alemanha, na região, era um conjunto de 39 estados independentes, diversificados, alguns eram mais pobres, outros mais ricos, alguns eram católicos, outros protestantes, uns agrícolas e outros começando a industrialização. E desde 1815, por conta das determinações do Congresso de Viena, esses estados eles estavam reunidos naquilo que era conhecido como a Confederação Germânica, da qual participavam ali a Áustria e a Prússia. E aí, em 1834, nós temos os primeiros passos para que começasse essa unificação dos estados germânicos. Então, debaixo da influência ali de grupos industriais, acima de tudo da Prússia, estabelecido, não sei falar alemão, muitas palavras, pouquíssimas que sei, mas eu vou arriscar aqui, incorrendo no risco de falar Zollverein. Acho que se diz assim, posso estar enganado. Estabelecido, então, esse Zollverein é uma união aduaneira, né, que tinha ali o propósito de eliminar os impostos alfandegários entre diferentes estados da Confederação Germânica. E até 1853, quase todos os estados germânicos eles faziam parte ali do Zollverein, com exceção da Áustria, que tinha rivalidades com a Prússia. Então esse Zollverein ele contribui para impulsionar o desenvolvimento econômico da região alemã ali, né? Então, indústrias multiplicam, cidades crescem, ferrovias são construídas, a exploração do ferro e do carvão, que são incentivadas, né? As explorações dessas questões aí. E nos estados da Confederação Germânica começavam então a tomar corpo ali ideias nacionalistas que pregavam a união étnica e cultural dos germânicos debaixo da tutela de um só estado. A primeira tentativa dessa unificação é feita pela Prússia em 1850, mas ela fracassa por conta da interferência da Áustria. E em 1862, o rei prussiano Guilherme I, ele nomeia como seu primeiro-ministro Otto von Bismarck, que viveu ali de 1815 a 1898. Ele é conhecido como um chanceler de ferro. A Prússia então passa a liderar o processo de unificação. O Bismarck ele acreditava que a unificação da Alemanha ela não tinha que ser feita sem o uso da força militar. Ela precisava dessa ação militar, né? Então, por conta disso, ele fortalece o exército, libera as tropas da Prússia em guerras contra a Dinamarca em 1864, contra a Áustria em 1866 e contra a França em 1870. Aí no fim dessas lutas aí, em 18 de janeiro de 1871, Guilherme I ele é proclamado, que é o da imagem, né? Não é o mesmo indivíduo do slide anterior. Guilherme I é proclamado imperador da Alemanha, uma cerimônia que é feita em Versalhes, e isso aí representa uma humilhação às forças francesas que foram derrotadas. E com a unificação desse Estado alemão, começa então um processo de industrialização ainda mais acelerado, e acaba virando ali o Estado alemão uma das mais fortes economias do Ocidente. Esse crescimento industrial ele exige, obviamente, a ampliação dos mercados consumidores para os seus produtos, e para isso a Alemanha acaba conquistando regiões coloniais que ainda não dominadas pela Inglaterra e França. E para ler esse mapa, junto com o slide, eu vou tirar o meu rosto temporariamente. Você pause agora, por favor, e interprete aí que eu volto agora o meu rosto. Então, voltando aqui, temos nesse mapa aí o processo de unificação alemã no século de número 19. Para concluir, então, essa questão, temos uma revisão com uma questão da URJ. E você vai pausando, lendo, obviamente, e analisando as imagens. E a resposta, se você não quiser ver, pause, que eu trago agora. Questão 2 também da FUVEST. Semelhantemente, a resposta agora. Alternativa C. Então, sem mais para o momento, espero que tenha ficado claro aí a questão da Europa no século de número 19 e me despeço de vocês por aqui. Obrigado pela atenção e até mais.